E se eu te dissesse que a rejeição que te destrói é exatamente a força que você nunca teve coragem de despertar? Você não percebe ainda, mas cada vez que alguém te rejeitou, algo dentro de você gritou pedindo para nascer. E você sufocou. Esse vídeo vai arrancar essa venda dos seus olhos. Aqui, você vai entender por que a rejeição nunca foi um ataque contra você, mas um chamado violento da vida para abandonar a versão fraca que você insiste em proteger. Aqui você vai descobrir por que os nãos que recebeu foram, na verdade, portais para o seu poder, caminhos para a sua clareza, empurrões para o seu próximo nível. Se você assistir até o final, vai sair daqui com um entendimento tão afiado, tão direto e tão libertador que nunca mais vai implorar amor, atenção ou validação. Vai aprender a usar cada rejeição como combustível, como arma, como fogo interno que ninguém pode apagar. E se você não estiver pronto, é exatamente por isso que você precisa continuar ouvindo. A verdade que ninguém tem coragem de te dizer é simples e brutal. A rejeição não destrói você. É você quem se destrói tentando provar que não foi rejeitado. Você corre atrás de explicações, tenta se ajustar, tenta ser aceito, tenta mostrar valor. E quanto mais tenta, mais se afasta da única força que realmente te tornaria inderrubável. A rejeição só dói porque você ainda acredita que precisa da aprovação de quem te virou as costas. E é aqui que Nietzsche entra como um terremoto na sua vida. Não para te consolar, mas para te fazer renascer de uma forma tão violenta e tão clara que nada do que te feriu antes vai conseguir te tocar de novo. Hoje eu vou te mostrar como transformar a rejeição em combustível, em poder, em foco, em evolução rápida e consciente. E vou te mostrar isso de um jeito que ninguém jamais teve coragem de te mostrar. Direto, simples, visceral, impossível de ignorar. Escreva nos comentários, eu transformo rejeição em força. A rejeição é a primeira porta que se fecha na cara de quem ainda não aprendeu a andar sozinho, e isso te incomoda porque você cresceu acreditando que ser escolhido significa ser importante. Mas ninguém te explicou que ser rejeitado é, na verdade, o início do caminho dos raros, dos que vão além, dos que param de viver para agradar e começam a existir para criar. A rejeição expõe o que você mais teme, não ser suficiente, mas ela também revela aquilo que você constantemente esconde, o quanto você se abandona em troca de migalhas. É por isso que dói. Não é porque te rejeitaram. É porque você também se rejeitou tentando caber. A dor da rejeição não é o fim. É o rasgo inicial, onde seu verdadeiro poder começa a vazar. Você sente esse rasgo agora e eu preciso que você não fuja, não desvie, não tente aliviar. É exatamente aqui que começa a sua transformação. A rejeição atinge o ego como uma pancada, mas atinge a alma como um convite. Quem não entende isso se quebra. Quem entende, se constrói. Nietzsche dizia que aquilo que não te destrói te fortalece, mas você sempre ouviu isso como poesia, nunca como instrução. Então deixe-me traduzir para a sua vida real. Cada rejeição que você viveu foi um sinal de que você estava no lugar errado, oferecendo sua energia para quem jamais saberia o que fazer com ela. Repare como sempre que você foi rejeitado, algo dentro de você tentava te alertar muito antes, mas você ignorava. A rejeição só finalizou aquilo que você não teve coragem de encerrar. Ela não foi o corte, ela foi o ponto final. A rejeição funciona como um martelo. Se você for fraco, quebra. Se for forte, molda. E você precisa olhar para cada pessoa, oportunidade, relacionamento e caminho que te rejeitou como ferramentas. Não como perdas. Quem te rejeitou te deu o material bruto para você construir uma versão nova de si mesmo. Porque toda rejeição é uma prova silenciosa de que você já está preparado para um nível acima. Só não percebeu ainda. É o universo te arrancando de um lugar onde você já cresceu demais. Imagine a rejeição como um espelho torto. Ele mostra você menor, feio, insuficiente.
Mas o que ele realmente revela é a verdade ignorada. Você buscou amor onde não havia, buscou validação onde só existia vazio, buscou reconhecimento onde nunca existiu espaço para você. A rejeição te liberta, mesmo quando parece te ferir, porque ela corta laços falsos, e laços falsos são exatamente o que te mantém estagnado. Agora responda honestamente, mesmo que só mentalmente. Quantas vezes você insistiu em permanecer onde claramente não era bem-vindo? Quantas vezes você preferiu o desconforto de ser tolerado, em vez da liberdade de ser autêntico? Você não percebe, mas cada vez que implorou por atenção, você rejeitou a si mesmo. Cada vez que aceitou migalhas emocionais, você treinou a vida a te oferecer pouco. A rejeição externa só reforçou aquilo que você já fazia consigo mesmo internamente. Transformar rejeição em motivação significa inverter esse jogo. Significa olhar para cada não que você recebeu e transformar em um grito interno de direção. Não é por aqui? É simples, direto e poderoso. Nietzsche sempre defendia que os fortes não são os que vencem, são os que sabem usar a dor como ferramenta. O fraco tenta apagar o sofrimento. O forte espreme até extrair sabedoria. A rejeição é exatamente isso, um recado brutal, mas extremamente claro. Quando alguém te rejeita, essa pessoa não está dizendo quem você é. Ela está dizendo quem ela nunca seria capaz de lidar. A rejeição revela limites dos outros, não falhas suas. Observe isso. Pessoas pequenas rejeitam intensidade, rejeitam verdade, rejeitam profundidade. Elas rejeitam aquilo que as faz se sentir expostas, desafiadas, inseguras. Então, quando você é rejeitado por alguém raso, você deveria comemorar. Foi poupado. Quando é rejeitado por alguém que não te reconhece, você não foi derrotado. Você foi redirecionado. E aí entra a parte mais importante. Usar a rejeição como motivação significa transformar o sentimento em movimento. Não é provar para o outro. Não é superar para impressionar. É usar a energia bruta da dor para construir algo que você nunca construiria acomodado. A rejeição te acorda, te sacode, te expulsa da mediocridade, te força a se olhar com honestidade. E é por isso que é tão poderosa. Ela te tira do transe de tentar ser aceito. Faça este exercício rápido. Pense na última vez em que você foi rejeitado. Pare de pensar na pessoa. Pare de pensar no cenário. Pense apenas no que aquilo despertou em você. Medo, raiva, solidão, sensação de fracasso? Agora entenda, essas emoções são energia, energia crua, energia viva, energia que você nunca teria sem esse choque. Essa energia pode te destruir ou te transformar. E o que define isso é a direção que você dá a ela. Se você direcionar essa energia para dentro, você se corrói. Se você direcionar para fora, você cria. Direcione para fora. Use a rejeição como fogo para um objetivo. Qualquer objetivo, desde que seja seu. Você vai perceber que a força que nasce dessa transformação é 1000 vezes superior à força de alguém que nunca foi recusado. Porque quem nunca foi rejeitado, nunca precisou se reconstruir. E reconstrução cria identidade. Nietzsche dizia que o ser humano só começa a existir quando é empurrado contra si mesmo. A rejeição faz isso por você. Ela quebra sua imagem frágil, quebra expectativas, quebra ilusões. E quando tudo cai, você descobre o que nunca tinha visto, o tamanho real da sua própria força, porque nada revela tanto quem você é quanto aquilo que você decide fazer com a dor. Agora entenda isso como se estivesse ouvindo da boca de um mestre que enxerga muito além de você. A rejeição não é um aviso de que você não é suficiente. É um aviso de que você não nasceu para caber. Você nasceu para expandir. E nenhum lugar pequeno vai te suportar por muito tempo. A dor que você sente não é sobre o que perdeu, mas sobre o que está pronto para ganhar. E se toda rejeição for, na verdade, uma ponte secreta para a sua próxima versão? E se cada não te quero for uma forma do destino dizer quero você mais longe? E se você estiver sendo afastado exatamente daquilo que te impediria de crescer?
E se a maior pergunta for: o que você se torna quando ninguém te escolhe? Porque talvez, só talvez, seja exatamente aí que você começa a escolher a si mesmo. E aqui está a verdade que quase ninguém tem maturidade para ouvir. Quem te rejeita nunca te derrota. Quem te derrota é você quando acredita que a rejeição define o seu valor. Mas quando você encara esse golpe como um aviso, como um empurrão, como um sinal de que está pronto para algo maior, tudo muda. A rejeição passa de ferida para ferramenta. Ela vira a prova de que você está se movendo, evoluindo, saindo de lugares mortos. Perceba como tudo isso é simples. Se te rejeitaram, é porque você estava tentando entrar onde não é mais sua casa. E isso, ao invés de ser dor, deveria ser libertação. Você nunca vê na hora, eu sei. Mas quando finalmente entende, algo dentro de você ergue a cabeça, o peito, a respiração, como se dissesse: agora eu começo de verdade. Esse é o núcleo da transformação. Não é vingança, é renascimento. E quando essa virada acontece, algo mais profundo começa a se revelar. Você passa a usar a rejeição como radar. Cada vez que alguém te exclui, cada vez que uma porta se fecha, cada vez que um ciclo termina antes de você querer, você entende que aquilo não veio para te derrubar, e sim para ajustar sua rota. Você aprende a observar em silêncio, a absorver sem se desesperar, a transformar cada golpe em clareza. E então nasce a versão mais perigosa e brilhante de você, aquela que não precisa mais ser aceita para avançar, aquela que anda no próprio ritmo, guiada pelo próprio fogo, aquela que transforma cada rejeição em nitro para a próxima etapa. E é exatamente aí, nesse ponto, onde quase ninguém chega, que você começa a perceber que a rejeição não foi uma punição, foi um aviso de que você finalmente está pronto para se tornar aquilo que sempre teve medo de admitir que poderia ser.